Sejam bem-vindos os dois, agora já para Obrigado. para o nosso tema sobre o regime específico da dissolução, liquidação e insolvência. Muito obrigada a ambos, sejam bem-vindos e mais uma vez para debates e discursos, é sempre um gosto tê-los. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecemos também à Debates e Discursos a oportunidade que nos é dada para abordar este tema. Eu daria de imediato a palavra ao meu colega Carlos Matos Rosa, que vai iniciar esta apresentação e depois eu farei o prosseguimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer ao Dr. Manuel Campos este convite. A ideia é falarmos aqui um pouco sobre o regime específico da dissolução, liquidação e insolvência dos OICs e das sociedades gestoras. E vamos começar por alguns comentários, alguns conceitos que já falámos hoje durante o dia, apenas para enquadrar esta matéria do regime específico de dissolução e liquidação, uma vez que, tanto como falámos hoje, os OICs podem ser classificados segundo vários critérios. Podem ser classificados segundo os critérios de organização da gestão, sendo autogeridos, heterogeridos, da variabilidade do capital, sendo abertos, fechados, mas aquilo que gostaríamos de relembrar basicamente, são os seguintes critérios. São os critérios relativamente à forma jurídica dos organismos que podem assumir os organismos de investimento coletivo, que são típicos, e de acordo com os tipos de organismos que estamos em causa. Estas classificações vão ser importantes e daí portanto, abordarmos novamente este tema, porque não são indiferentes essas classificações ao nível da liquidação do OIC em causa. Portanto, de acordo com o artigo 3º, os organismos de investimento coletivo podem ser constituídos sob a forma societária, constituídos associados como sociedades de investimento coletivo, como sociedades comerciais que têm, digamos, personalidade jurídica ou sob a forma contratual, seguindo o regime dos fundos de investimentos, que são patrimónios autónomos sem personalidade jurídica, mas com personalidade judiciária. O segundo critério que falámos também é de acordo com o tipo, de acordo com o princípio da tipicidade, os organismos de investimento coletivo podem optar o tipo de investimentos de valores mobiliários ou organismos de investimento alternativo, seguindo um destes 4 subtítulos, como um organismo de investimento alternativo imobiliário, de capital de risco, de créditos ou outros OIAs. Como digo, estas duas classificações, da forma e do tipo, são relevantes para as matérias que vamos falar de seguida. Relativamente às sociedades gestoras, também, de acordo com o princípio da tipicidade, as sociedades gestoras podem se constituir em sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, de grande ou pequena dimensão, ou em sociedades de capital de risco. Entrando agora, concretamente, no regime da dissolução dos organismos de investimento coletivo, e para uma leitura mais sistemática do artigo 247, optámos por distinguir entre os casos de dissolução, onde os fundamentos da dissolução são voluntários, em que, portanto, são por vontade dos participantes ou da sociedade gestora, que estão previstos nas alíneas A e D do 247, onde, por regra, vamos aplicar a forma da liquidação extrajudicial e, por outro lado, quando os fundamentos são as 3 últimas alíneas que se impõem coercivamente aos organismos de investimento coletivo, e que estamos a falar de dissoluções patológicas que, em princípio, vão seguir a forma da liquidação judicial. Entrando, então, nos primeiros casos, nos primeiros fundamentos da dissolução voluntária, a primeira situação que é tratada na lei é pelo decurso do prazo pelo qual foram constituídos. Portanto, o fundo foi constituído por um determinado prazo, o fim do prazo, o fundo irá entrar em liquidação. Sobre esta matéria, gostaria de chamar a atenção para a existência de uma diretiva, embora anterior ao regime, mas que ainda poderá ser considerada aplicável, que é a diretiva
de 16/4/2018, que constitui uma espécie de manual de boas práticas às sociedades gestoras. E esta diretiva, depois na apresentação verão com melhor, o que vem dizer é que se o fundo tem uma duração determinada, então com 2 anos de antecedência, a sociedade gestora deverá enviar à CMVM um plano daquilo que será os próximos, as diligências que irão ser tomadas durante estes 10 anos para o fundo se dissolver. Com 9 meses de antecedência, a sociedade gestora deverá apresentar à CMVM um plano de saída, para, no caso de, nessa altura, se antever que não é possível cumprir o prazo que está previsto para o fundo, com 6 meses de antecedência, se eventualmente agendar uma Assembleia Geral para, e eventualmente, se deliberar sobre a prorrogação do prazo do fundo. Portanto, não sendo esse o caso da prorrogação, com 1 mês de antecedência, a sociedade gestora deve informar a CMVM relativamente ao ponto de situação, relativamente às diligências que faltam ser tomadas. Portanto, isto é aquilo que consta desta circular da OIC. Passando ao segundo caso que está previsto na lei para dissolução voluntária, tem a ver com a deliberação da Assembleia Participantes, no caso dos OIAs fechados, quando esteja previsto no regulamento de gestão ou quando não seja admitido a negociação em mercado regulamentado ou em sistema de negociação particular. O terceiro caso, tem previsto a lei que poderá ser tomada por decisão da sociedade gestora no interesse dos participantes. Ora, temos aqui um problema, que temos aqui um conceito algo indeterminado, porque temos por decisão da sociedade gestora, a sociedade poderá entrar em dissolução. Sobre esta matéria, deixo só os seguintes comentários. Em primeiro lugar, há que ter em conta há que ter presente que a sociedade gestora atua no interesse dos participantes. Portanto, esse é o seu principal foco. Pelo que, quando ocorre uma determinada situação que a sociedade gestora anteveja que pode criar problemas no fundo, quase que existe um poder-dever por parte dessa sociedade gestora. Por exemplo, se a sociedade gestora antecipar que vai ocorrer um determinado problema no mercado onde atua e antecipando esse problema, tem o dever de alertar os participantes de forma a mitigar as perdas e antecipar, digamos assim, essas mudanças no mercado. Obviamente que estamos a falar de uma decisão que deve ser fundamentada e devidamente suportada por dados objetivos. Não estamos aqui a falar, portanto, é uma decisão que tem que ser vinculada a estes interesses. E, finalmente, temos o quarto caso da dissolução voluntária, que no caso das SICs, nas situações previstas no contrato de sociedade. Ou seja, o contrato de sociedade pode prever determinadas situações, determinados eventos que causam automaticamente a dissolução contratual do fundo. Depois, temos os casos da dissolução patológica, que, como disse, em princípio, deverão levar a uma situação de liquidação judicial. Temos, em primeiro lugar, a declaração de insolvência. Em segundo lugar, a lei fala também da revogação da autorização dos OICs e, sobre esta matéria, deixo apenas uma reflexão que tem sido discutido e que também foi abordado hoje aqui durante o dia. Foi o seguinte: como nós sabemos, nem todas as OICs estão sujeitas à autorização da CMVM e, portanto, temos o caso que foi hoje falado já, por exemplo, dos OIAs de subscrição particular, de uma sociedade heterogerida, pelo que, se tivermos uma leitura absolutamente literal daquilo que resulta do RGA, portanto, não podemos revogar, ou seja, não podemos revogar algo que não foi autorizado. E, portanto, digamos, há aqui uma contradição. Não podemos revogar um ato administrativo que não aconteceu. No entanto, alguma doutrina, e só para deixar essa nota, alguma doutrina tem entendido que este artigo deverá ser alvo de uma interpretação extensiva, no sentido de também abranger os organismos de investimento coletivo, cuja constituição esteja sujeita apenas à comunicação prévia.
Portanto, quando a sua Constituição, a CMVM poderia opor-se a essa Constituição, de qualquer forma, aqui poderá cancelar, segundo alguns autores, poderá cancelar ou revogar o registro da OIC nos termos do artigo 84 do regulamento do FGA e nos termos que remete para o artigo 365 do Código de Valores Mobiliários. E, finalmente, temos a terceira causa de dissolução patológica, que se refere à revogação ou suspensão da autorização, dissolução ou qualquer motivo que determine a impossibilidade da sociedade gestora continuar a exercer as suas funções se a CMVM declarar a impossibilidade da substituição da mesma. E eu vou dar aqui um exemplo, um bocadinho, talvez, para simplificar aqui esta linguagem. Portanto, que iremos analisar mais adiante, vamos imaginar o caso em que uma sociedade gestora se encontra insolvente e que, portanto, a CMVM pretende encontrar outra sociedade gestora para gerir um determinado OIC, mas que porque o mercado não pode impor isso a outra sociedade gestora e, portanto, chega à conclusão que não é possível substituir aquela sociedade gestora porque, pura e simplesmente, não encontra outra sociedade gestora que queira assumir aquelas funções de sociedade gestora naquele fundo. E isso pode implicar a revogação da própria autorização do próprio fundo. E isto é só, digamos, para dar uma explicação relativamente àquilo que poderá estar em causa na terceira situação. Passando agora para o artigo 248, que fala sobre as comunicações e as publicitações do facto dissolutivo, e a primeira nota a dar é que o facto que origina a dissolução do OIC deve ser de imediato comunicado à CMVM. Obviamente estamos a falar dos casos das alíneas A a E do artigo 247, porque são esses em que a CMVM não tem intervenção. Nos casos das alíneas F e G do artigo 247, é a própria iniciativa da CMVM, porque não faz sentido a comunicação prévia. No que se refere à publicitação da dissolução, a lei preconiza uma tripla divulgação do facto que originou a dissolução. Quer através, por um lado, da publicitação, através do sistema de difusão de informação, também já falado, o SDI, da CMVM, através de uma comunicação, em segundo lugar, através de uma comunicação individual a cada participante e, finalmente, através da divulgação pública nos locais de comercialização pelas entidades comercializadoras. Deixo apenas aqui também uma nota que a lei fala em afixado, em locais de comercialização, pelo que parece que estamos aqui a falar de situações em que nos referimos a espaços físicos. Portanto, é essa, digamos, a interpretação que parece resultar do artigo. No entanto, também faz sentido, ou faria sentido, estender esta comunicação, esta divulgação, digamos, a outros canais de comunicação. Apenas depois para concluir, a dizer que as publicações previstas no FGA não afastam outras previstas na lei, nomeadamente, no caso das deduções da SIC, a sujeição a registro comercial, nos termos do artigo 3º do Código de Registro Comercial, ou, no caso das insolvências, a publicitação da insolvência previstas nos artigos 37 e 38 do CID. Avançando para os efeitos da dissolução. Portanto, aquilo que pretendemos saber é a partir de que momento é que operam os efeitos da dissolução. Porque o momento, agora pensando numa situação em que um fundo se dissolve por deliberação de uma Assembleia Geral dos participantes, os efeitos dessa dissolução não são, ou seja, não ocorrem a partir do momento em que essa deliberação é feita, mas sim a partir do momento em que isso é publicado, em que essa é a informação que deve ser comunicada à CMVM, e a partir do momento em que essa informação é divulgada, publicada no sistema de difusão de informação da CMVM ou da comunicação da CMVM, no caso dos OIAs de capital de risco fechado, conforme previsto no artigo 233.
No caso, portanto, isto para os casos da dissolução voluntária. É este, digamos, o momento da produção dos efeitos. No caso das dissoluções patológicas, no caso da insolvência, o que conta é a data do trânsito em julgado da sentença que declarou a insolvência, ou, nos casos em que seja por decisão da CMVM, no momento em que a comunicação da CMVM, portanto, é feita, digamos, às pessoas envolvidas. Quais são os efeitos da dissolução? Portanto, a dissolução determina a eliminação, e isto era um aspecto relevante, uma vez que se trata de uma novidade trazida pelo RGA, a dissolução determina a eliminação da possibilidade de se operar uma reversão da liquidação. Ou seja, uma vez que a sociedade ou que o fundo entre em dissolução, a liquidação é imparável e irreversível e deve seguir um rumo até à extinção do OIC. Daí retira-se que, por exemplo, é entendimento que é insuscetível de ser, no âmbito de um plano, uma vez que a dissolução dos organismos de investimento coletivo é irreversível, então, daí retira-se a insuscetibilidade. Por exemplo, no âmbito de uma insolvência, poderem ser aprovados planos de insolvência destinados à recuperação do insolvente. Outra das consequências dos efeitos de dissolução é a suspensão da subscrição e de resgates, a exclusão da negociação das UPs e o aditamento da menção em liquidação à designação do OIC em causa. Como referimos, portanto, existem duas formas de dissolução: a forma extrajudicial, que se aplica então aos casos de dissolução voluntária, aos casos em que os fundamentos são, digamos, voluntários, e os casos de liquidação judicial em que é imposto coercivamente ao próprio OIC, e que estão previstos, respectivamente, nos artigos 250 a 251. Avançando então para a liquidação judicial, extrajudicial, muito obrigado. Avançando então para a liquidação extrajudicial, conforme já referi, os fundamentos que estão na sua base são fundamentos de solução voluntários e dado que o que estamos a falar não são fundamentos patológicos, neste caso a lei favorece a estabilidade e a continuidade regulatória dos OICs, sendo que o regime-regra continuam a ser aplicáveis as disposições que regem os OICs não dissolvidos, obviamente com as necessárias adaptações. A regra também é que a sociedade gestora ou os administradores, no caso das SIC autogeridas, assumem as funções de liquidatário sem prejuízo da sua substituição. E, finalmente, o depositário deve manter os seus deveres e responsabilidades. Quanto às exceções à continuidade regulatória, portanto, os deveres de informação, por um lado, os deveres de informação sobre as UPs são suspensos, sem prejuízo do dever de elaboração e envio de publicação dos relatórios de contas, deverá ser enviado mensalmente à CMVM uma memória explicativa da evolução do processo de liquidação. O liquidatário, obviamente, deve efetuar exclusivamente operações adequadas à liquidação e não ao desenvolvimento de como se nada tivesse acontecido. E, portanto, finalmente, apenas deixar a nota que, apesar desta situação ter sido a previsão ter deixado de constar do regime geral da gestão de ativos, consideramos que continua a ser aplicável à sociedade gestora, ela pode vir a responder por prejuízos causados aos participantes em consequência de erros ou irregularidades no processo de liquidação que lhe sejam imputadas. Obviamente que aqui terá de ser, não diretamente por aplicação do RGA, mas sim pelo mau exercício da função de liquidatário. Portanto, se a sociedade gestora continua a exercer as suas funções como se nada se passasse e continua a comprar ativos e a vender ativos como se nada se passasse, obviamente depois poderá ser responsabilizada civilmente. Bom, relativamente aos prazos da liquidação. Para não internalizar a fase da liquidação, a lei estabeleceu prazos relativamente apertados
e que são prazos esses que chamam a atenção, começam a contar a partir da data da dissolução, ou seja, da data que falámos anteriormente, prevista no artigo 249, e que são de 15 dias úteis para os casos dos OIC e VMs, portanto, onde é mais fácil, digamos assim, obter essa liquidez, ou um ano nos restantes casos. Tal como está referido no início da frase, portanto, salvo disposição em contrário, o que significa que estes prazos não são imperativos e podem ser previstos prazos mais dilatados nos documentos constitutivos, e daí que possa acontecer, e como falámos, nos casos do fundo ter uma determinada duração, que a sociedade gestora vendo que não é possível ou que não é vantajoso uma venda forçada num determinado período, porque o seu projeto atrasou, propor a continuidade da duração do fundo, ou até ampliar aqui um bocadinho o prazo de 1 ano para 2 anos, por exemplo, de forma a facilitar digamos, o final da atividade do fundo. Nota importante, que é uma novidade também do RGA, é a eliminação da possibilidade da sociedade gestora, quando assume o papel de liquidatário, pedir a prorrogação do prazo, desse prazo de 1 ano ou de 15 dias, à CMVM. A prorrogação do prazo da liquidação apenas pode ser requerida quando o liquidatário não seja a sociedade gestora à data da liquidação, devendo ser fundamentada e carecer a decisão da CVM, que tem 15 dias para decidir, depois de recebido o processo devidamente instruído, e na ausência de decisão há um deferimento tácito dessa prorrogação. Mantendo-se a sociedade gestora, como disse, e isto é uma alteração do RGA, não se admitem prorrogações. Deixar aqui apenas uma nota. Relativamente à situação de reembolsos parciais, a lei admite que durante o período da liquidação, o liquidatário, seja um OIA ou um OIC fechado, pode proceder ao reembolso parcial, à medida que for gerando liquidez, desde que seja assegurado que o pagamento de todos os encargos imputáveis, incluindo a respectiva liquidação, e que a Assembleia dos participantes o delibere, salvo se o regulamento o dispensar. Relativamente aos mecanismos, estou quase, digamos, não me falta muito, digamos, para terminar a minha apresentação, relativamente face aos prazos da liquidação e à consciência de que os prazos são apertados e que algumas situações podem não ser passíveis de ser resolvidas dentro desse prazo, o legislador ofereceu algumas soluções ou alguns mecanismos de flexibilização da liquidação. E, em primeiro lugar, temos os casos em que o OIA imobiliário seja um promotor imobiliário e que a garantia legal dos adquirentes termine em data posterior ao fim do OIA. Nesse caso, para não impedir, digamos, a liquidação do OIA, poderá a sociedade gestora optar por uma das 3 alternativas. Poderá o depositário ficar fiel depositário do valor considerado razoável pelo liquidatário para suportar os custos resultantes de uma eventual responsabilidade imputável. Se esse valor, portanto, é a responsabilidade que será das garantias, se esse valor não for utilizado, o montante será posteriormente devolvido aos participantes, a sua totalidade, poderá constituir em alternativa um mecanismo substitutivo de seguro, que eu tenho conhecimento, ainda não existe no mercado, digamos, um seguro, digamos, deste tipo. Ou, em terceiro lugar, como alternativa, poderá constituir uma garantia bancária à primeira solicitação, situação que não está previsto no artigo 250, mas que está previsto no artigo 73 do regulamento do regime de gestão de ativos. Pronto. Deixar aqui apenas uma nota, porque penso que poderá ser do interesse, que é, eu disse que, tanto para garantia, o depositário de ou para constituir
da própria garantia, ou o seguro, ou o que seja, deverá ficar com um valor considerado razoável. O que é o valor considerado razoável? Temos aqui outro conceito, um conceito, digamos, indeterminado e que poderá suscitar, digamos, algumas questões, uma vez que até, inclusive, sobre esta matéria, a CMVM veio dizer que não é possível, por exemplo, estabelecermos um critério de percentagem. Não é possível dizermos que há, por exemplo, vamos considerar que 10% do valor das vendas é o valor adequado, razoável para essa retenção. Digamos assim, o valor razoável deve-se atender, aquilo que veio a CMVM dizer, é que o valor razoável deve-se atender às circunstâncias do caso concreto, nomeadamente às características dos imóveis alienados. E que, sendo a antecipação desse valor inerente a antecipação desse valor, um risco inerente à gestão das próprias sociedades gestoras, que implicam um conhecimento da obra e uma ponderação dos riscos inerentes. Ou seja, não sei se nos ajudou muito, mas, portanto, digamos, com esta informação que o depositário, e no caso, ou antes disso, o liquidatário, deverá fixar o que é o valor razoável a reter. Depois, uma segunda situação também prevista pela lei é que, quando um OIA, quando não seja possível a liquidação de um ativo ou um elemento extra-patrimonial, no prazo da liquidação, por exemplo, porque não há um adquirente que pretenda adquirir esse ativo. Nesse caso, o liquidatário pode optar pela detenção do ativo ou do elemento extra-patrimonial por conta dos participantes numa conta aberta junto do depositário, desde que reunidos, esta situação está prevista no número 10 do artigo 250. O único caso que ouvi falar, embora não tenha tido conhecimento, foi realmente de um fundo que tinha dentro do seu património ações do Banco Espírito Santo e que, portanto, por causa disso não conseguia, digamos, encerrar não conseguia liquidar. E então aquilo que optou por fazer foi vender essas ações por um valor muito baixo e, portanto, estabelecendo uma cláusula de melhor fortuna, caso em que, como digo, esse potencial ganho ficou, digamos, depositado numa conta em nome dos participantes e no caso de se chegar à conclusão que, afinal, os acionistas até ainda iriam receber alguma coisa, então, nesse caso, esse montante seria, então, devolvido, mas não impedia a liquidação do OIC em causa. E, finalmente, os casos... Deixa-me só acrescentar aí só um detalhe, que é esse ativo nunca pode ser um bem imóvel. Portanto, isso é uma das regras da possibilidade do liquidatário entender que não conclui a liquidação porque um determinado ativo não tem adquirente ou tem determinadas circunstâncias que impedem a sua alienação. Então, um requisito essencial é que o ativo nunca pode ser um bem imóvel. Okay? Obrigado. E isso suscita-nos outra questão, que é, no caso de ser um ativo imóvel, o que é que a sociedade gestora, portanto, tendo o OIC um determinado ativo imóvel, portanto, sabendo o mercado que a sociedade gestora está pressionada para vender o imóvel nesse prazo, que ainda por cima sabemos que é de 1 ano, não é? Sim, suposto que a sociedade gestora se mantém como liquidatária, ou seja, fica aí um constrangimento, ou seja, a sociedade gestora pode ser obrigada, aplicando assim a lei, a vender ao desbarato. Pronto, portanto, ultrapassado, a questão que se coloca é, ultrapassado o prazo de 1 ano, sem que seja possível pedir a prorrogação ou sem que seja dada a prorrogação, quer dizer, entramos aqui numa zona um pouco cinzenta, não é? Em que, por um lado, a venda forçada de qualquer preço que vai prejudicar, obviamente, os participantes,
mas por outro lado, portanto, os prazos realmente são para se cumprir e aquilo estava lá estabelecido que tudo podia ser vendido num ano e, portanto, obviamente aí vamos entrar numa zona cinzenta e que vai ter que ser negociado. A CMVM vai querer saber todas as diligências que estão a ser tomadas, vai querer saber, vai querer que sejam consultados mais brokers, vai querer ser... Portanto, não significa que automaticamente se levante um alvo contra a ordenação, não significa isso automaticamente, mas vamos entrar numa zona de diálogo com a CMVM. Finalmente, no caso do OIC ser parte em ações judiciais, a lei é bastante clara que, neste caso, o OIC é substituído pela generalidade dos participantes representados pelo liquidatário, uma remissão que é feita ao artigo 162 do Código das Sociedades Comerciais, de forma a não impedir a liquidação. Finalmente, e mesmo para concluir, a dissolução, para concluir a dissolução dos organismos de investimento coletivo através de liquidação extrajudicial. Importa abordar o tema Aqui não é. Não, só se pode ir lá em cima. Não sei se mais alguém está se puder desligar. Quem tiver o som, por favor, desligue. Muito obrigada. Bom, finalmente, para abordar a questão da responsabilidade por passivos supervenientes. E por passivos supervenientes entende-se todos aqueles que não constavam da contabilidade dos OICs à data do encerramento da liquidação e que se materializaram após aquela data. Ou seja, neste caso, o único caso que a lei e que o RGA fala sobre estes passivos supervenientes é precisamente o caso dos adquirentes de imóveis em que a garantia vai para lá do fim do prazo de liquidação do próprio fundo. O RGA não toma posição sobre os passivos que não constem da contabilidade dos OICs e que se materializem posteriormente ao encerramento da liquidação, embora, estranhamente, seja o RGA a tomar posição sobre este assunto, nos termos do artigo 21, número 3, permitindo dizer que o regulamento de gestão do OIC imobiliário fechado, de subscrição particular, preveja a assunção dessa responsabilidade pela sociedade gestora, o que deverá ser difícil de acontecer, ou pelos participantes de dívidas supervenientes, neste caso até ao montante que receberam na liquidação. E, portanto, é essa a solução que resulta do RGA. De qualquer forma, apenas para dizer que, considerando, e isto em termos gerais, embora não esteja previsto na lei, que ocorrendo uma situação de um passivo superveniente, e mesmo que não tenham sido tomadas estas medidas, aquilo que devemos estabelecer como um princípio regra é um princípio de autonomia, o princípio de autonomia patrimonial, previsto no artigo 12 do RGA, que, em caso algum, os participantes devem responder pelas dívidas do fundo e pelas dívidas do OIC, só devem responder no património deste. O que significa que, nos piores dos casos, o que se deve entender é que, eventualmente, algum do montante que tenha sido recebido pelos participantes terá de ser, eventualmente, devolvido digamos, para pagar esses passivos supervenientes. É um bocadinho uma lógica similar ao artigo 163 do Código das Sociedades Comerciais. A exceção, obviamente, é quando se demonstra culpa da sociedade gestora. Não se conhecem situações práticas, ou pelo menos eu não conheço. De qualquer forma, e só para concluir, essa fonte, obviamente, advirá do mau exercício das funções de liquidatário. E pronto, estou como concluído, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, obviamente que não é indiferente, o caso de, temos a falar de passivos supervenientes em que a sociedade gestora era difícil conhecer a existência deste passivo, de casos em que a sociedade gestora conhecia, porque já tinha sido interpelada várias vezes, de que havia determinadas dívidas, de que havia determinadas coisas, e pura e simplesmente ignorou a situação e declarou no relatório de liquidação que esses passivos estavam satisfeitos. Esse poderá dar
terá de ter como consequência a responsabilidade para a sociedade gestora, caso demonstre a culpa da sociedade gestora. E dou aqui como terminado, apenas aqui para introduzir algumas situações mais práticas que gostaríamos de partilhar convosco. Um exemplo prático que é uma ata, infelizmente não se vê assim muito bem, mas de qualquer forma é uma ata de uma dissolução extrajudicial de um OIC, que é feita por Assembleia Universal, em que se libera essa entrada em liquidação. No caso concreto, foi uma sociedade que tinha vendido todo o seu património imobiliário e, portanto, não havia razões para a continuação do fundo e em que, portanto, a sociedade, o fundo entrou em liquidação. Depois terão acesso a estas informações. E o segundo exemplo é um exemplo que consta de um requerimento de prorrogação do prazo, como dissemos que, portanto, só nos casos em que a sociedade gestora não for a liquidatária, e que também consta do balcão único eletrónico, e aqui também, portanto, existe um formulário próprio através do BUE, em que podemos ver, digamos, este modelo prático, o que é que temos que justificar, etc., junto da CMVM. E com isto encerramos a liquidação extrajudicial e passamos agora Muito bem. à liquidação Carlos, muito judicial. obrigado. Muito obrigado. Excelente a intervenção. Pronto, eu não vou tomar muito tempo, porque já estamos com uma sessão muito longa de formação e vou então começar por abordar a liquidação judicial dos organismos de investimento coletivo. E aqui só queria recordar que o REGOIC, ou seja, o diploma que foi substituído pelo RGA, não previa regras específicas relativamente a uma situação de liquidação judicial. Já as previa quanto à liquidação extrajudicial, que, na essência, muitas delas foram mantidas pelo RGA. E, portanto, sabemos que um organismo de investimento coletivo, numa das situações de dissolução patológica, pode ser dissolvido através de uma sentença de declaração de insolvência na sequência da instauração do respectivo processo de insolvência. E sabemos também que no artigo 251 do RGA temos a previsão, agora sim, de um conjunto de regras específicas relativas à liquidação judicial de um OIC, que são como que especificidades relativamente às regras que constam do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. Já percebemos lá atrás, através da exposição do Carlos, que temos então 3 situações de dissolução patológica: a sentença de declaração de insolvência, a revogação de autorização por parte da CMVM / cancelamento do registro no caso de situações que não careceram de autorização na constituição do OIC, ou uma situação em que a CMVM venha declarar a impossibilidade de substituição da sociedade gestora que assegurava a gestão daquele OIC. Como referi, aplicam-se à liquidação judicial as regras do CIR, com as especificidades previstas essencialmente no artigo 251 do RGA. Por outro lado, o número 2 do artigo 251 do RGA prevê que a declaração de insolvência possa ser requerida pelo depositário. Isto porque o depositário hoje tem, face ao RGA, uma muito expressiva responsabilidade a nível de controle e fiscalização do OIC, é como que partilha essa responsabilidade com a própria sociedade gestora. Por outro lado, quando a dissolução ocorra por iniciativa da CMVM, aquelas situações que já vimos de revogação da autorização do OIC ou impossibilidade de substituição da sociedade gestora, a CMVM requer ou deve requerer a liquidação ao tribunal competente no prazo de 10 dias úteis após a dissolução, instruindo o requerimento que faça ao tribunal com a cópia da decisão que tomou. Portanto, no fundo, essa decisão, como já foi referido antes, é aquela que produz os efeitos da declaração de insolvência. Manuel, mas tenho uma pergunta. Então, se estivermos, por exemplo, a falar de uma SIC,
portanto, que tenha o seu Conselho de Administração, que seja heterogerida e, no caso de estar numa situação de, se estar numa situação de insolvência, a própria administração da SIC pode pedir essa insolvência ou essa insolvência, ou seja, o pedido... Eu entendo que sim, ou seja, eu acho que, como decorre do Código da Insolvência, há uma obrigação de apresentação à insolvência quando se verifique uma das situações que, enfim, que justifiquem que se está numa situação de insolvência iminente. E, portanto, eu acho que essa obrigação tanto cabe à administração da SIC, apesar dessa administração ter competências mais restringidas por força da sobreposição da sociedade gestora, como cabe à própria sociedade gestora, ou seja, qualquer dos entes, em meu entender, tem a obrigação de verificar uma situação de insolvência iminente se apresentar dentro do prazo legal previsto no CIR à insolvência. Bem, eu acho que essa obrigação existe. Vamos às especificidades, então, do RGA relativamente ao CIR. Em primeiro lugar, quanto ao liquidatário. O administrador da insolvência tanto pode ser o que venha a ser designado pelo juiz, não é? Ao abrigo das listas e de harmonia com as regras aplicáveis. Tanto pode ser um administrador da insolvência que conste da lista de administradores de insolvência, como pode ser a própria CMVM a propor ao juiz o liquidatário judicial ou uma comissão liquidatária e ainda, inclusive, propor a remuneração a oferir por essas pessoas. É o que resulta das disposições conjugadas do artigo 251, número 4 e número 6, a linha B do RGA. Eu entendo que esta faculdade da CMVM é uma faculdade vinculativa para o juiz, porque a questão é que um OIC e a forma como está redigidas, como as disposições estão redigidas, levam a essa conclusão. Um OIC carece de uma gestão por pessoas que tenham especiais competências na gestão de OICs. E o que é normal é que um administrador de insolvência que conste das listas não tenha essas competências. E, portanto, estamos à espera, ao abrigo desta norma que foi introduzida pelo RGA, que, no caso de uma situação de insolvência declarada, possa a CMVM promover a sugestão ou a proposta, apresentar a proposta ao juiz para a designação de liquidatário ou de comissão liquidatária. Relativamente ao estatuto do depositário, o que sucede é que o depositário, infelizmente para ele, tem que permanecer em funções após a declaração de insolvência, infelizmente para ele, porque o que o RGA prevê é que ele tenha que ter a sua remuneração correspondentemente ajustada. Vá-se lá saber exatamente o que é que isso significa e quem é que tem o poder para decidir esse ajustamento. E as suas funções ou os seus deveres estão limitados a deveres de guarda e outros deveres relativos aos ativos, até à apreensão dos mesmos para a massa insolvente, as funções relativas à aquisição, alienação, extinção do PES e o pagamento do produto da liquidação por conta dos participantes, e relativamente ao administrador de insolvência liquidatária social ou membro da comissão liquidatária, deve enviar o relatório discriminado dos ativos do OIA à data da declaração de insolvência. Estou aqui a referir ao OIA porque a grande maioria destas situações será aplicável ao OIAs e não ao ICVMs. À data da declaração de insolvência e faculta todas as informações relevantes que lhe sejam solicitadas. Isto dito, em qualquer momento, o administrador de insolvência liquidatária ou comissão liquidatária tem o poder de, se assim o entenderem, proceder à substituição do depositário enquanto entidade registradora. E se calhar ele agradece. Também, no domínio dessas especificidades, cabe dizer que o juiz que declara a insolvência ou que, já não numa fase declarativa, mas numa fase de liquidação, dá seguimento à decisão da CMVM que lhe é comunicada para que se inicie a liquidação nos casos previstos nas alíneas F e G do artigo 247 do RGA, o juiz não tem qualquer poder para apreciar a legalidade da decisão da CMVM, uma vez que se trata de um ato administrativo e, como tal, deve ser apreciado
nos tribunais administrativos através da respectiva impugnação. Quanto às pessoas especialmente relacionadas para efeitos de classificação de créditos e de resolução em benefício da massa insolvente, o RGA vem definir que, enfim, por complemento ou por oposição, se quiserem assim, àquilo que está previsto no próprio CIR, no artigo 49 do CIR a esse respeito, que a sociedade gestora, à data da declaração de insolvência e nos 2 anos anteriores ao início do processo, é considerada pessoa especialmente relacionada, como são os administradores de direito ao de facto da sociedade e também os participantes dos OIAs fechados, que sejam titulares da maioria das ações e dos direitos de voto no momento da insolvência e nos 2 anos anteriores. E a propósito disto já vou fazer também aqui um pequeno comentário. Para efeitos de qualificação da insolvência, os administradores da sociedade gestora são considerados para a fixação da residência e para a eventual afetação pelo incidente de qualificação da insolvência como fortuita ou culposa. Queria só deixar aqui 2 notas antes de prosseguir. A primeira, a propósito do tema das pessoas especialmente relacionadas, como tal, consideradas pelo RGA. A questão que se coloca aqui é de saber como é que devem ser considerados os participantes num cenário de insolvência. Porque, reparemos, os participantes não são propriamente acionistas de uma sociedade anónima com determinados poderes, porventura muito mais alargados, muito mais alargados do que aqueles que têm os participantes. Quem gera um OIC é a sociedade gestora. Os participantes não têm qualquer poder ou têm poderes muito limitados a nível da voz quanto à condução do organismo de investimento coletivo. E a questão que se coloca é que se a sociedade gestora tem como principal propósito o satisfazer, acautelar, prosseguir os interesses dos participantes, o que é que sucede num cenário de declaração de insolvência? Porque o que se passa é que temos aqui, por exemplo, um único acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 3 de dezembro de 2015, que se pronunciou um pouco sobre isso. O que se passa é que, na insolvência, o que se considera é que o interesse dos credores se sobrepõe a quaisquer outros interesses. O interesse na satisfação dos direitos dos credores. E, portanto, parece que há aqui uma subvalorização ou uma desvalorização do interesse dos participantes. E esta indicação dos participantes dos OIAs fechados, com a maioria das ações ou direitos de voto nos 2 anos anteriores à declaração de insolvência, parece indiciar que, de facto, há esta desvalorização com a declaração de insolvência, passando a sobrelevar, nesse momento, os interesses dos credores. A outra nota que eu queria deixar é que, penso que já foi referido aqui durante este dia de formação, penso que na altura da constituição dos OICs, que podem ser constituídos OICs com compartimentos patrimoniais autónomos. Ora bem, os compartimentos patrimoniais autónomos, em primeiro lugar, devem seguir as regras do próprio OIC que integram, não é? São compartimentos patrimoniais autónomos porque têm uma autonomia patrimonial. Eu posso ter um compartimento patrimonial autónomo que esteja de excelente saúde, a singrar, a gerar rendimento, seja o que for, e posso ter outro compartimento patrimonial autónomo ao lado, do mesmo OIC, que está numa situação de definhamento e, eventualmente, chega ali a uma situação em que o seu passivo se sobrepõe ao seu ativo. A questão que se coloca é, pode haver uma declaração de insolvência de um compartimento patrimonial autónomo. A lei, o RGA, não se pronuncia sobre isto, não toma qualquer posição sobre isto. A minha convicção é que, teoricamente, isso pode acontecer. Na prática, isso nunca aconteceu. Não sei o que é que o futuro nos irá dizer a esse respeito. Prosseguindo, então, o fecho dos OICs, portanto, a extinção definitiva dos OICs, é distinta, consoante, por exemplo, se tratem de SICs. Nesse caso, o Registro Social do Encerramento da Liquidação é um momento de corte. Também no caso do encerramento do processo de insolvência na liquidação judicial e depois nos restantes casos de liquidação extrajudicial com a recepção pela CMVM das contas da liquidação.
Queria agora apenas dar-vos nota de um pequeno caso prático que é fundado num caso real que aconteceu antes da entrada em vigor do RGA. Temos um fundo de investimento imobiliário fechado, portanto um património autónomo que, gerido por uma sociedade gestora, sem personalidade jurídica. O fundo enfrentava grandes dificuldades financeiras, tinha imóveis, mas tinha estava com grandes dificuldades devido à queda abrupta no mercado imobiliário e também ao incumprimento de vários arrendatários, com uma redução substancial dos seus rendimentos. Alguns credores requereram execuções, ações executivas, eram prestadores de serviços do fundo e para cobrança dos seus créditos. Um deles, inclusive, requereu a insolvência do fundo no Tribunal de Lisboa, só que a sociedade gestora, apoiada pelos principais credores do fundo, acreditou que tinha uma possibilidade de recuperação com uma perspectiva de melhoria do mercado imobiliário. Nesse contexto, a sociedade gestora, pretendendo evitar a declaração de insolvência do fundo e criar um espaço de negociação com os credores, apresentou o fundo a um processo especial de revitalização, a um PER, assim evitando ou suspendendo a declaração de insolvência. E recordo que o processo especial de revitalização foi enxertado, foi inserido, acrescentado no CIR por força da legislação de 2012, da alteração desse mesmo CIR, e está atualmente previsto nos artigos 17A a 17J do CIR. Em termos de regras aplicáveis, temos, se fosse hoje, teríamos o 247 a linha E, que prevê a declaração de insolvência como causa de dissolução, o 251, que prevê todas aquelas normas especiais da liquidação judicial, e o artigo 100, número 3, alinhado do RGA, que já abordaremos mais à frente. No Código da Insolvência temos o artigo 2º do CIR, número 1, a linha H, conjugado com o número 2, que basicamente prevê a possibilidade dos patrimónios autónomos serem declarados insolventes, e depois temos as regras do processo especial de revitalização e do conceito de empresa que está atualmente referido no artigo 17A do CIR, e que depois esse conceito está desenvolvido no artigo 5º do CIR. Isto é o enquadramento legal. Avançando então, qual foi a conclusão deste caso? O fundo conseguiu suspender o processo de insolvência, conseguiu negociar as suas dívidas, renegociou prazos, a venda de parte dos imóveis para arrecadar o valor necessário a pagar aos seus credores. E a questão é que o já referido artigo 100, número 3, alinhado do RGA, passou a prever expressamente que um dos factos relevantes que devem ser comunicados à CMVM relativamente a um OIC é a apresentação desse mesmo OIC a PER por parte da sociedade gestora. E, portanto, é inequívoco hoje, face à lei, se dúvidas houvessem no passado, porque não havia previsão normativa, mas é inequívoco hoje, face à lei, que um património autónomo pode ser sujeito a processo especial de revitalização. Neste caso concreto, portanto, isto teve um final feliz, o Tribunal acabou por homologar o plano que tinha sido acordado com os credores deste fundo. Passando agora, então, ao último tema, que é o da dissolução das sociedades gestoras. As sociedades gestoras podem ser dissolvidas através de uma liquidação extrajudicial, como ser liquidadas judicialmente. Tal como os OICs, a dissolução de uma sociedade gestora determina a imediata e irreversível entrada em liquidação da sociedade gestora, ou seja, não pode haver qualquer tipo de reversão desta situação ou a aprovação de um plano de recuperação para a sociedade gestora. Na liquidação extrajudicial é uma liquidação voluntária, são aplicáveis as regras das sociedades anónimas, as sociedades gestoras são sempre sociedades anónimas. Na liquidação extrajudicial pode ocorrer por 3 fundamentos essenciais, porque há uma sentença de declaração de insolvência, porque a sociedade gestora, apesar de ter renunciado ao exercício da atividade ou de ter sido revogada a sua autorização, continuou a exercer as atividades,
ou também, noutros casos, por não promover alterações ao respectivo objeto, quando a isso estivesse obrigada, ou alterações à respectiva firma. Quais são as especificidades na liquidação extrajudicial de uma sociedade gestora? Os acionistas da sociedade gestora devem comunicar à CMVM o projeto de dissolução voluntária da sociedade, com uma antecedência mínima de 90 dias em relação à data da efetivação. Como já referido, a sociedade gestora segue o regime do Código das Sociedades Comerciais, concretamente o capítulo 13 do título 1 do Código das Sociedades Comerciais na sua dissolução. São aplicáveis, no que toca às especificidades face ao CIRS, são aplicáveis, aqui há um erro, não é especificidades face ao CIR, porque é uma liquidação extrajudicial, mas pronto, são aplicáveis às sociedades gestoras em liquidação as normas das sociedades gestoras não dissolvidas e os liquidatários são sujeitos aos mesmos requisitos de adequação dos administradores das sociedades gestoras. E se o liquidatário não promover a substituição da sociedade gestora relativamente aos organismos de investimento coletivo que por ela eram geridos. E nos termos contemplados no plano de liquidação, a CMVM tem o poder de determinar a sua substituição para prevenir o regular funcionamento do mercado. Temos aqui um exemplo que é muito simples de requerimento de suspensão ou de cessação ou suspensão voluntária da sociedade gestora. É um requerimento muito simples, em que basicamente se identifica, indica o que é que pretende, se a cessação, a revogação, a cessação ou a suspensão, e fundamenta essa pretensão. Na liquidação judicial, se estamos a falar daquelas situações que antes referimos, de dissolução promovida pela CMVM, tal como acontece de forma similar nos OICs, a CMVM faz a sua declaração e depois, no prazo de 10 dias úteis, após a declaração, requer ao Tribunal a dissolução da sociedade gestora, instruindo o requerimento com cópia da mesma declaração. E também, como no caso dos OICs, a CMVM pode propor um liquidatário judicial ou membros de comissão liquidatária e respectivas remunerações. Também, como no caso dos OICs, o juiz não aprecia a legalidade da decisão da CMVM e o administrador de insolvência igualmente deve promover, como na liquidação extrajudicial, no prazo máximo de 60 dias, a substituição da sociedade gestora. Finalmente, e para terminar, para efeitos de graduação de créditos, os OICs sob gestão da sociedade gestora dissolvida não são pessoas especialmente relacionadas com essa sociedade gestora. Termina aqui a nossa apresentação.